Boa tarde a todos. Vou agradecer mais uma vez aí o convite, né, da Cefim, que tem me convidado aí para algumas palestras, né, nos encontros regionais. Agradecer ao meu querido amigo Sérgio Nalini, ao Marcelo Berloffa, que sempre tem me colocado aí à disposição pelo CRC, nas palestras da área pública para do CRC para a área pública. Bom, a minha formação é em contabilidade, eu sou contador de carreira, fui contador de carreira da Prefeitura de Mogi Mirim, isso lá nos anos 2000. Portanto, já vamos fazer aí 25 anos na administração municipal. Hoje eu não sou mais servidor, né? Eu deixei a prefeitura, mas eu fiz carreira na Prefeitura de Mogi Mirim, e isso me trouxe uma bagagem muito grande a respeito de orçamento. Vocês sabem disso, né? No interior, o contador tem que dar conta de tudo, né? Não só da contabilidade, mas também do orçamento. Então, o prefeito, quando tem lá alguma questão orçamentária, ele procura o contador. Então, essa experiência profissional me trouxe ao CRC. Paralelamente a isso, eu também sou professor de cursos do nível superior, professor do curso de Ciências Contábeis lá da Faculdade Santa Lúcia, em Mogi Mirim. E aí a gente juntou todas essas experiências, né, e que me trouxeram aqui. E eu agradeço muito, então, à Cefim e ao CRC por mais um convite. E hoje, pessoal, eu estou aqui para falar com vocês sobre o plano plurianual. Mas antes de falar especificamente do plano plurianual, é melhor ligar, né, para funcionar. Bom, então hoje nós vamos falar 3 temas bastante específicos, né, porque a gente tem um tempo limitado e eu preciso, nesse tempo, tentar trazer alguns conhecimentos. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, já sabem o que é o plano plurianual. Não vou perder muito tempo explicando o que é o plano plurianual e vamos falar mais do seu conteúdo e da sua importância para a execução orçamentária. Então, vamos falar sobre como elaborar um PPA adequado à realidade que nós estamos enfrentando, principalmente a realidade que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem cobrado dos gestores municipais. Então, a gente precisa se adequar a essa realidade. Vamos falar do conteúdo do PPA e qual a conexão que ele tem com a execução orçamentária. Então, é isso que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Mas antes, me pediram para dar 2 recadinhos rapidamente, né? Falar sobre os cuidados no encerramento do mandato. Que cuidados são esses? Os cuidados, aquele que a contabilidade tem que ter no fechamento do mandato, principalmente com relação aos restos a pagar, aquelas notas fiscais que são do mês de dezembro e que muitas vezes o pessoal pede para a gente, espera virar o ano, aí faz a liquidação, né? As contas de energia elétrica, que representam um valor considerável aí nos municípios, a conta de dezembro, deixa para janeiro. Então, o meu cuidado, né, o cuidado que eu quero dizer para vocês é que não façam isso, tá, gente? Não façam isso, né? Por vários motivos, principalmente pela questão do regime de competência, que nós somos obrigados, por lei, por normas brasileiras de contabilidade, a seguir. Então, a gente tem que fazer o regime de competência. Ao mesmo tempo, eu já vi casos, né, de receitas que ocorrem nos últimos dias de um mandato, mas o prefeito novo que está chegando era da oposição,
e não deixa o contador, ou não quer que o contador registre essa receita nesse exercício para deixar para o próximo. Entenderam? É uma forma de tentar, de alguma maneira, prejudicar o gestor que estava. Né? Não, a receita também. A receita que ocorreu no último dia ali, 30 de dezembro, principalmente a do FPM, né, que se acredita dia 30 de dezembro, alguns pedem para registrar essa receita em janeiro. Quer dizer, é algo que foge completamente da nossa norma e até mesmo da legislação. Né? O Tribunal de Contas está muito atento a isso. Né? Então, quando ele vai fazer a fiscalização, logo no primeiro ano de mandato, ele vai pegar lá os primeiros empenhos que foram feitos, as liquidações, ele vai querer ver essa documentação. Né? Como eu já passei por várias viradas de mandato, né, eu tenho um pouquinho de experiência com relação a isso. Né? Então, muito cuidado, tá? Vamos simplesmente seguir as nossas normas que estão aí, que devem ser seguidas, trabalhar sempre com um regime de competência, não é? Empenhar e liquidar as despesas de dezembro em dezembro. Aquelas que têm competência em dezembro, a gente tem que fazer em dezembro. Tá? E as receitas também, que ocorreram em dezembro, a gente tem que registrar em dezembro. Regime de caixa, a receita, né? Vocês sabem disso. Mas a gente tem que registrar, tá bom? Mas, além disso, a gente tem outros cuidados com as demonstrações contábeis. Por exemplo, as provisões. O Tribunal de Contas está atento às provisões, principalmente as provisões de ações judiciais, aquelas que estão ocorrendo e que muitas vezes a contabilidade só registra na hora do empenho, o que vai contrariar a norma. Né? Porque a norma, a 07 mais especificamente, né, que trata de provisões, ativos e passivos contingentes, ela tem essa conotação, né, de que a gente deve fazer as provisões, principalmente das ações judiciais que estão em andamento. E aí a gente vai fazer uma avaliação. Nós não, né? O setor jurídico teria que fazer uma avaliação da situação dessas ações judiciais. Em que pé estão, se estão na segunda ou na terceira instância. Né? E aí a gente vai avaliar isso e, de acordo com a norma, constituir uma provisão ou colocar em notas explicativas o passivo contingente. Tá? Além disso, falando de notas explicativas, né, a gente não pode esquecer de notas explicativas. Tá? As notas explicativas fazem parte do escopo de demonstrações contábeis. Se a gente pegar lá a norma brasileira de contabilidade, estrutura conceitual, as notas explicativas fazem parte dos relatórios contábeis de propósito geral, RCPGs. Então, a nota explicativa é um item importante que não pode ser deixado de lado, inclusive para a questão de transparência. Porque eu tenho feito algumas pesquisas, né, como eu sou professor, os TCCs que eu oriento, adivinha qual área que é? É sempre na área pública, de contabilidade pública. Então, a gente faz pesquisas de portais de transparência, para verificar nível de transparência, para verificar as demonstrações contábeis, fazer análise dessas demonstrações. E, em geral, o que a gente encontra nos portais de transparência? As demonstrações, mas sem as notas explicativas. Tá? Então, a nota explicativa deve fazer parte do portal de transparência também, tá, pessoal? Então, eram esses dois recadinhos que eu tinha para passar aqui para vocês, e vamos entrar agora no nosso tema, né? Que é o PPA. Bom, para quem não conhece, para quem está chegando agora na área pública, ou vai chegar em janeiro, né, dia 1º de janeiro, quem está assumindo agora uma Secretaria de Finanças, ou uma outra Secretaria de Planejamento, ou como secretário, ou até mesmo como gestor, né? É preciso entender que o PPA é uma das peças de planejamento público obrigatórias.
Então, nós temos o PPA, que é elaborado no primeiro ano de mandato e que vai ter vigência até o primeiro ano de mandato do próximo governo, que pode ser o mesmo ou não. Isso não importa. O importante é que existe um PPA que já está em andamento e que vai até o ano que vem. E se encerra em 2025. Em 2025 tem que ser elaborado o próximo, para os próximos 4 anos. Obviamente, eu estou falando aqui de PPAs nível municipal, né? Estadual e federal é outra lógica de vigência. Então, ele vai ser elaborado no primeiro ano de mandato, e isso tem uma razão, né? Porque é muito difícil você elaborar uma peça orçamentária sem estar participando do governo. Por melhor que seja a transição, seria muito difícil você elaborar um plano orçamentário sem estar presente lá no governo, que é onde as coisas acontecem, né? Então, elaborado no primeiro ano de mandato, para vigência a partir do segundo ano de mandato. É um projeto de lei, e o conteúdo dele, hoje em dia, aqui no estado de São Paulo principalmente, mas no Brasil inteiro funciona assim, mas no estado de São Paulo, ele tem que ser estruturado logo no PPA, com a codificação, aquela classificação institucional, a classificação funcional e programática, já deve estar fazendo parte do PPA, porque essa codificação você vai ter que enviar depois lá para o Tribunal de Contas, né, para o Aldesp. E aí, a gente precisa ter a mesma codificação que vai ser utilizado no PPA, e na LDO. Aliás, na LDO e na LOA. PPA, LDO e LOA terão as mesmas codificações de institucional, funcional, programática. Só a LOA, que é mais específica, né, aí vai ter a categoria econômica também, para desenhar e discriminar toda a despesa que será colocada nas peças orçamentárias. Bem como as receitas também serão discriminadas até o último detalhamento, né? Bom, o prazo de envio do PPA aí depende de cada município. Cada município tem um prazo, e se a lei orgânica não tiver esse prazo, aí tem que seguir a Constituição estadual, tá bom? Aqui no estado de São Paulo já existe um prazo, né? Então, em termos de prazo, tem que olhar lá. Cada município tem o seu prazo de envio ao Legislativo, de elaboração e envio ao Legislativo. Uma coisa muito importante, pessoal. O PPA, ele tem as suas raízes lá no plano de governo. O então candidato a prefeito, ele tem lá o seu plano de governo que ele registrou isso como sendo o seu principal elemento de campanha, onde ele vai seguir lá durante a sua campanha. Ele falou daquilo que ele iria fazer. Para que isso realmente ocorra, tem que fazer parte do PPA. Vocês concordam comigo ou não? Então, se ele prometeu construir um hospital municipal, vocês concordam que tem que ter lá no PPA uma ação governamental específica, um projeto de construção de um hospital municipal? Tem que ter, se ele prometeu isso, e realmente ele for fazer, isso tem que fazer parte do PPA. Então, o plano de governo é a primeira base de elaboração do PPA. É para lá que nós temos que olhar e verificar, daquilo que foi prometido em campanha, o que a gente consegue encaixar no PPA. E por que eu falo consegue encaixar? Porque eu já vivenciei isso. 7 PPAs eu já fiz, né? E a realidade que a gente enfrenta, muitas vezes, é diferente do que foi feito na campanha, né? Então, a gente precisa fazer essas adequações e, da melhor maneira, adaptar o que estava no plano de governo para o PPA, né? Vejam, algumas ações governamentais, mesmo que tenha sido objeto de campanha, de plano de governo, já existem.
Porque não existe nenhuma estrutura orçamentária que não contenha a área de educação, a área de saúde, assistência social, de segurança pública, de serviços municipais, de administração. Então, a maioria das ações governamentais já existem. Aí cabe ao gestor e aos seus comandados, né, da melhor maneira, colocar aquilo que ele colocou em campanha, no seu plano de governo, e encaixar dentro da estrutura orçamentária que já existe. Agora, pode ser que existam ações governamentais muito específicas e novas. Essas devem ser implementadas. Tá? Para fazer isso bem, não tem outro caminho. Primeiro, fazer uma boa transição de governo. Eu sei que não é simples fazer uma transição de governo, já fiz algumas e sei o quanto é complicado. Né? As informações não chegam, você pede, muitas vezes até via lei de acesso à informação, e isso não é enviado. Né? Mas tem municípios que fazem uma boa transição, nomeiam até servidores específicos para a transição de governo. Excelente, ótimo. Por que isso? Porque é na transição que a gente já vai começar a fazer o diagnóstico tão importante que a gente precisa para a elaboração do PPA. Porque o PPA, que não é feito com base num diagnóstico, tem grandes chances, primeiro, de não ser executado e, ao longo da execução, ser muito modificado, o que é ruim. O Tribunal de Contas tem batido nessa tecla. Por que vocês estão alterando tanto o plano orçamentário, a LDO e o PPA? Por que tantos decretos de transposição, de suplementação, de créditos adicionais? E ele tem questionado isso. Porque isso revela, basicamente, o quê? Falta de quê? De planejamento. Né? E é isso que o tribunal tem batido forte nos gestores públicos. É preciso planejamento, porque sem planejamento, a execução começa a ter muitos problemas. Né? Vamos em frente, então. Cabe, então, ao prefeito, diante dessa realidade entre o que ele prometeu em campanha, fez o seu plano de governo e a realidade que ele encontra. Muitas vezes não vai encaixar, tudo que ele prometeu não dá para fazer. Mas aí ele tem o papel importante. Por quê? Por que não dá para fazer? Porque as receitas são limitadas, as necessidades são ilimitadas. Vocês sabem isso, é uma máxima da economia. Né? Então, o grande gestor é aquele que consegue fazer mais dentro da sua realidade orçamentária. Porque a hora que o prefeito assume, muitas vezes na campanha, ele fala que vai fazer um monte de coisa, mas na hora que ele assume, ele enfrenta a realidade orçamentária em termos de arrecadação. E a arrecadação, vocês sabem disso, não dá para a gente mudar de uma hora para outra. Eu diria que nem de um ano para o outro você consegue mudar a arrecadação. Quer ver um exemplo? É fácil fazer revisão da planta genérica de valores, do IPTU? É fácil fazer isso? Vocês vivem a realidade municipal aí, gente. É muito difícil. Envolve várias tarefas e atividades, georreferenciamento, né? Recadastramento imibiliário, voo para tirar foto. Hoje eles utilizam muito os drones, né? Mas tudo isso leva tempo. Primeiro, por quê? Para fazer isso, você vai ter que contratar uma empresa. E contratar uma empresa não é igual a uma empresa, que você liga em 3, vê o orçamento e escolhe qual que é a melhor. Não, na área pública, vocês sabem disso. Uma licitação pública demora, se tudo der certo, uma licitação pública desse tipo, demora mais de 6 meses, se tudo der certo. Aí como é que você vai fazer toda a revisão, depois mandar para o legislativo, aprovar tudo isso rapidamente? Não tem como, é de um ano para o outro. E mesmo porque a nossa legislação, você também não consegue aumentar os impostos no mesmo ano. Consegue?
Não, tem o princípio da retroatividade. A gente só consegue aumentar de um ano para o outro. Então, veja, o prefeito, quando chega lá e enfrenta essa realidade de uma arrecadação com as necessidades, que são bem maiores, o que ele tem que fazer? O que é o bom gestor? Aquele que sabe encaixar tudo isso, né? E, obviamente, tomar atitudes para que, se ele quer fazer tudo que ele prometeu, ele precisa arrecadar mais. Tá? E, hoje em dia, arrecadar mais não pode significar aumento de impostos. Arrecadar mais é arrecadar com inteligência, né? Para isso, ele precisa de ações específicas. E isso tudo tem que fazer parte também do PPA. Tá bom? Então, tem lá o prefeito, né, pensador, onde ele tem tributos municipais, arrecadação, menor do que tudo que ele tem para fazer. Então, cabe a ele adequar essa realidade da melhor maneira possível. Então, o ideal é sempre fazer o diagnóstico, verificar aquilo que está ruim, que precisa ser modificado, e o que está bom, mantém, né? Vamos manter as ações governamentais que já existem, que estão em andamento, que estão tendo um bom resultado, mantém. E aquelas que não têm um bom resultado, vamos melhorar. Para isso, ele vai criar ações governamentais, se não existir, específicas, para essa melhoria. Então, a gente sempre recomenda a elaboração de um diagnóstico, olhando para a realidade, né, lá das necessidades do município. E aí a gente vai estruturar isso através da estrutura funcional, institucional, funcional e programática, né, aquelas codificações que a gente tem nos planos orçamentários. Então, o que a gente tem de ideal? Né? Vamos chamar assim de ideal. Depois, lá na realidade de vocês vão ter que fazer as adaptações possíveis. Né? O que é o ideal? É a gente tomar como base, né, a sequência lógica é tomar como base o plano de governo. Alguns municípios têm ainda a elaboração do plano de metas como obrigatório. O que é o plano de metas? O nome já diz, né? Estabelecer as metas num plano. E que metas são essas? Aquelas que serão atingidas durante a execução do PPA, né? Durante a execução orçamentária, durante a gestão do mandato lá do prefeito ou da prefeita. Né? Esse plano de metas, ele já é uma preparação do PPA. O que diferencia o plano de metas do PPA? O plano de metas só vão ter indicadores físicos. E o PPA, além dos físicos, tem os financeiros também. Então, é financeiro e não financeiro. No PPA, eu tenho que ter uma estimativa de receita e a estimativa de gastos das ações governamentais que foram listadas. Né? E tentar encaixar isso dentro da arrecadação que o município tem. O PPA, então, vai dar origem à LDO e depois à Lei Orçamentária Anual. Isso vocês já sabem, né? Não preciso gastar muito tempo explicando tudo isso, né? Que um vai originando a elaboração do outro. O que é importante, pessoal, que a gente não pode esquecer, né? Quando a gente elabora o PPA, a gente tem que ter em mente que o PPA ele não é o momento da gente fazer orçamento ainda. Tá? Eu tenho visto alguns planos plurianuais, PPA, onde o pessoal vai detalhando a despesa até o nível de elemento. Não há necessidade de se fazer isso. Nesse momento, não. Na elaboração do PPA, a gente tem que tratar das ações governamentais e uma estimativa de valor. Agora, tem coisas muito importantes. São os indicadores físicos. Esse é o maior desafio na elaboração do PPA, é a construção de indicadores físicos. Por quê? A questão orçamentária de valores, a gente tem base histórica para fazer isso. Não é o ideal, mas a gente tem uma base histórica. Né? Aí a gente implementa lá os indicadores
de inflação, de crescimento de PIB, e alguma coisa, em termos de valor, a gente vai ter. Agora, o grande desafio na elaboração do PPA são os indicadores físicos. Para aquelas ações governamentais finalísticas, vocês sabem o que é a finalística, né? Aquela de atendimento à população. Educação, saúde, assistência social, serviços públicos, segurança. Para a maioria dessas ações governamentais finalísticas, a gente já tem indicadores. Já são consolidados há muito tempo nos governos, né? Então, a gente tem indicador para a criminalidade, a gente tem indicador para a mortalidade infantil, a gente tem um grande indicador para a educação, que é o IDEB. Então, indicadores para essas áreas são mais simples da gente ter. Qual que é o grande desafio? Os indicadores para as atividades meio. Atividade de finanças, de recursos humanos, de suprimentos e licitações. Então, esses são mais desafiadores. Tá? Mas eles precisam ser bem feitos também. Por quê? Vocês já ouviram falar de um termo chamado IEGM? O IEGM tem pego no pé dos gestores públicos aí, tem avaliado os gestores e as gestões públicas municipais. E o IEGM, um dos grandes indicadores, né, que está contido no IEGM, é a falta de planejamento. E se a gente não fizer bons indicadores, depois a gente não consegue medir esses indicadores. Vai demonstrar a falta de planejamento, né? Ou coloca indicadores que não tem muito nem o que fazer, né? Então, já vi indicadores lá da contabilidade, por exemplo. Vamos atender 100% das demandas. É um indicador bastante, diria, né, genérico, bem genérico, né? Quer dizer, atender 100% das demandas. Gente, eu conheço contador público há 25 anos. Vocês conhecem algum contador que se nega a fazer alguma coisa que lhe é pedida? A não ser que seja coisa errada, né? Coisa errada ele não vai fazer mesmo. Mas dentro do escopo das suas atividades, ele vai fazer, né? Por quê? Porque ele sabe que se ele não fizer, a consequência vai ser sobre ele mesmo. Então, ele faz. Então, atender 100% da demanda não é um bom indicador, né? Então, a gente precisa ter bons indicadores. Por quê? Porque a gente vai ter um controle físico também, que hoje em dia os tribunais de contas estão exigindo que o controle interno faça esse controle de indicadores físicos, coloque no seu relatório. Então, é muito importante você construir bons indicadores, porque vai haver um controle físico. O controle financeiro, ele sempre vai existir, porque é o controle orçamentário, né? Os sistemas já fazem isso, controlam a dotação direitinho, né? Pelo menos a maioria dos sistemas que eu conheço, né? Não sei se tem algum sistema aí que deixa passar dotação acima do limite. Acho difícil, mas, né? Pode acontecer, muito raramente, mas pode acontecer. Eu estou brincando, mas é muito difícil de acontecer isso. Então, a questão financeira, de controle financeiro, sempre vai existir. O grande desafio é o controle físico, tá? Que precisa ser exercido, e, na maioria dos casos, vai ser exercido lá pelo controle interno, né? Por favor, agora está secando tudo. Bom, vamos em frente aqui, então. Só um detalhe. Todos esses resultados de controle, né, eles serão avaliados lá durante a execução dos programas governamentais, e eles vão servir como retroalimentador do ciclo orçamentário. Por quê? Todo ano a gente tem que rever o orçamento, né? E aí é preciso a gente ter essa avaliação para poder rever as peças orçamentárias
no momento de elaboração da LDO e da lei orçamentária. Então, por isso tão importante também essa avaliação dos resultados, né, como base para o planejamento dos próximos exercícios. Então, qual que é a base? Para que serve o indicador? Para a gente avaliar as ações governamentais. A grande ideia é essa. Então, para a gente elaborar um bom indicador, a gente tem que estabelecer, de forma muito técnica, os objetivos das ações governamentais. O que eu pretendo com a ação governamental? Baseado nesse objetivo, a gente vai construir bons indicadores. Mas eu preciso ter bem definido qual que é o objetivo da ação governamental, né? Vamos colocar bem claro aqui, objetivo, pessoal, é aquilo que a gente descreve de alguma ação governamental. O indicador físico, ou também chamado de meta física, é quantitativo, tá? Então, isso, acho que na maioria dos PPAs está bem definido, né? O objetivo, ele está descrito. E a meta, ela está sempre quantificada, né? Então, é quantidade, é número, né? O indicador, não. O indicador, eu estou descrevendo o que eu vou atingir. Vamos dar alguns exemplos aqui, né? Para ficar mais claro para vocês, para quem não conhece, né? O ideal é a gente estabelecer indicadores específicos, e aí a gente tem que fugir dos indicadores muito genéricos, né? Como esse que eu falei da contabilidade, de atender 100% da demanda, né? Mas o ideal é a gente colocar lá, ó, como exemplo, né? Em vez de colocar algo tão genérico, a gente desdobra em algo mais evidente. Então, reduzir o número de reclamações na ouvidoria, é algo que a gente consegue quantificar, mapear e depois verificar, né? Eu consigo verificar quantas reclamações teve na ouvidoria. Isso não precisa de um grande sistema para fazer isso, né? Diminuir a quantidade de retrabalho, então a maioria dos sistemas tem os logs de sistema, que dá para a gente verificar quanto de retrabalho foi feito, quantas anulações de empenho foram feitas, né? Reduzir o desperdício, isso é importantíssimo na área pública. Que desperdício nós estamos falando? De diversas questões. Por exemplo, eu sei que isso não acontece no Brasil, é um exemplo hipotético aí da Suíça, da Europa, mas já perderam medicamentos. Já se perderam medicamentos. Por que perde medicamento? Porque perde o prazo de validade. Assim como medicamentos, gêneros alimentícios. Gêneros alimentícios, por exemplo, da merenda escolar, que o pessoal guarda, em vez de guardar no freezer, guarda na geladeira. Aquela geladeira que está lá na escola faz 20 anos. Muitas vezes nunca foi limpo. Está lá guardado a carne para consumo no mês. Então, essa é uma realidade que a gente enfrenta nos órgãos públicos, nos municípios, né? Então, isso tudo são indicadores que a gente pode mapear, né, e verificar. Reduzir o tempo de espera de atendimento. Eu sei que na área pública não tem muita espera de atendimento, né, mas a gente pode ter esse indicador também, né? Uma questão bastante importante é que esse indicador tem que ser mensurável. O que significa ser mensurável? Que eu consigo medir depois. Não adianta criar um indicador e depois não conseguir medir. Porque aí você vai relatar o quê para o controle interno e depois para o Tribunal de Contas? Você precisa ter um
indicador mensurável. Então, antes de estabelecer um indicador, eu preciso saber se eu vou conseguir medir esse indicador. Então, na área da educação e da saúde, a gente tem N exemplos, né? Na educação, a gente tem o IDEB, a nota do ENAD na educação superior, taxa de mortalidade infantil, incidência de dengue, outras doenças infecto-contagiosas. Então, são vários indicadores que a gente tem para essas ações aí da educação e da saúde. Agora, vamos pegar uma ação governamental que todos os municípios têm, que é a questão da dívida ativa, né? O tratamento da dívida ativa. Essa é uma ação governamental, né? Muito comum nos municípios. E aí a gente tem lá um indicador. O objetivo é atender a população de devedores com dívida ativa junto ao município. Indicador, 100% da população. E eu já vi esse exemplo, esse indicador em PPA. Aí eu fico me perguntando, mas espera aí, deixa eu imaginar a hipótese de não atender 100% da população. O cara vai lá querendo pagar a dívida ativa, você não vai atender ele? Você vai dizer, ah, não precisa pagar, não. É óbvio que nós vamos ter que atender 100% da população que vai lá procurar a dívida ativa, né? Então, esse indicador não é válido. Tá? E aí a gente tem que estabelecer, né? Primeiro, atendimento na dívida ativa é uma ação governamental ou faz parte de uma ação governamental maior? Né? Então, a gente precisa ir definindo também essas coisas na hora do planejamento. Pode um órgão público atender menos de 100% da população? Facilitar o pagamento da forma que o devedor quer ou cumprir o que a lei determina? Isso seria atender a população? Né? Então, são questões importantes, né? O Bahia, que é um autor aí da nossa área, ele diz o seguinte, ó, de forma geral, os indicadores não são simplesmente números. Eles são atribuições de valor a objetivos. Então, eu preciso ter indicadores que reflitam o objetivo que eu quero com a ação governamental. Né? Aí a gente vai lembrando das questões de eficiência, eficácia e efetividade. Vou pegar um setor de fiscalização de um município, para dar um exemplo aí mais claro dessa questão aí de eficiência, eficácia e efetividade, porque a gente tem que atingir os três, não basta só um dos Es. Né? A gente tem que atingir os três. Então, o que pode ser eficiente numa fiscalização? Emitir vários autos de infração. O fiscal está sendo eficiente? Está trabalhando que nem louco, está emitindo um monte de auto de infração. Né? Está sendo eficiente. Então, a eficiência está ligada à produtividade, né? Em como realizar uma tarefa. Aí vem a eficácia. Porque isso tudo vai virar ação judicial. Né? Nenhuma empresa chega lá e paga o auto de infração. Elas vão questionar na justiça. Né? Na justiça, como é que estão virando esses autos de infração? Estão refletindo em recebimento? Ou pior, né? A prefeitura ainda tem que bancar honorário de sucumbência porque o auto foi mal feito. Foi feito vários? Foi. Mas qual a eficácia desses autos de infração? Eu tenho que medir isso com base naqueles autos de infração que surtiram efeito. Que efeito seria esse? O município arrecadar, né, no final das contas. Então, o eficaz faz o que é certo para atingir o objetivo inicialmente planejado. Aí vem a questão da efetividade. Né? E o que vai ser feito desses recursos? Tá? Então, a efetividade é aquela ação que traz benefícios para a população, que se transforma em benefícios para a população. Tá? Então, esse é o gasto efetivo. Né? Bom, aqui tem um desenho bastante claro, né? Vocês acho que já conhecem isso, a não ser quem está chegando agora na área pública. Mas o PPA ele é para 4 anos, né? Então o próximo PPA vai ser elaborado em 2026 até
2029. Daí serão originados 4 LDOs, uma para cada ano até 2029, e 4 leis orçamentárias, 2026 até 2029. A diferença entre eles: PPA constitui-se de programas governamentais com metas e indicadores para 4 anos. O LDO faz a revisão dessas metas e prioridades a cada ano, daqueles que estão vigentes no PPA. E na LOA, a gente vai especificar o gasto, né, com base no que a LDO já previa. Bom, eu coloquei uma atenção ali bem alto. Eu sei que eu tenho 1 minuto, mas eu preciso falar isso, né? As alterações... Pode ocorrer alterações do PPA ao longo da sua execução? Pode? Não vou nem perguntar de dotação orçamentária, né? Porque essa ocorre quase todo dia, né? Tem os decretos lá de movimentação orçamentária. Alguns municípios, dia 2 de janeiro, já estão fazendo decreto de movimentação orçamentária. Então, o PPA, ele tem que ser modificado também, tá, gente? Cuidado com isso, porque alterar a dotação orçamentária é relativamente simples. Algumas leis orçamentárias já prevêem a suplementação por até um limite, né, um percentual do orçamento. Então, por decreto, a gente acaba fazendo a suplementação. Agora, é preciso modificar também os indicadores. Por quê? Se você vai tirar de uma dotação, se você vai eliminar uma dotação, essa dotação, qual vai ser o indicador dela? Se você vai anular toda a verba orçamentária dela, o indicador vai virar 0, né? E isso eu preciso modificar também, tá? Então, prestem bastante atenção nisso, né? Porque o Tribunal de Contas está de olho nisso também, tá bom? Então, aqui tem um exemplo, né, do recapeamento de 1.000 quilômetros. A gente estava previsto fazer 1.000 quilômetros, mas surgiu outra necessidade, lá na área da saúde. Então, vou reduzir a dotação, não vai dar para fazer os 1.000 quilômetros de recapeamento. Então, tem que alterar também esse indicador, tá? Não é só a movimentação de valores, tá, pessoal? É isso que eu quero dizer aqui para vocês tomarem atenção quanto a isso, tá bom? Para que tudo isso funcione, a gente tem que ter um bom planejamento, uma boa execução e, principalmente, o controle, né, que vai retroalimentar toda essa situação, tá bom? Então, agradeço a participação de todos. Desejo a todos um final de ano, um encerramento de mandato bem tranquilo, viu? E não tem que ficar fazendo muitos acertos, né? Espero que todos tenham dinheiro sobrando para bancar o resto a pagar que vai ficar. Mas eu desejo a todos, então, um belíssimo encerramento de mandato. Obrigado pela presença e a gente se vê por aí, tá bom? Obrigado.